Sejam bem-vindos ao nosso e o vosso programa A Voz do Evangelho. Nós somos a Zoe Channel. Hoje estamos na Igreja Antioquia, Igreja de Todas as Nações, com o profeta João Cabeia para mais um tema bastante pertinente. Por isso quero convidar a todos os internautas a subscreverem, para todos os internautas a colocarem os seus gostos, partilharem o nosso canal. Fiquem atentos, não serão decepcionados. É mais uma entrevista bastante edificante. Shalom, profeta. Amém, glória a Deus. Profeta João Cabeia, de uma maneira introdutória, quem é o profeta João Cabeia? O profeta João Cabeia é o vosso servo que Deus chamou para levar a mensagem do Evangelho, despertar vidas, transformar corações e levantar uma geração profética a fim de desafiar a obra do diabo e arrancar o povo caído das trevas para a luz. Profeta João Cabeia, uma questão que não quer se calar. Por que o nome despertador profético? Despertador profético é uma missão que nós carregamos. Nós cremos que nos anos em que começamos o ministério, houve uma madrugada de oração onde o Espírito de Deus havia dado essa missão a nós, disse que nós seremos um despertador profético para esta geração. Olhando que essa geração perdeu o fundamento da raiz profética. Só um despertador consegue despertar aquilo que se esconde na vida de alguém. E Deus nos deu essa missão. E nós cremos que estamos capacitados pela vocação de Deus e direção do Espírito Santo a fim de despertarmos vida no ministério profético, não só apostólico, evangélico, pastoral, doutoral, em todo o ministério que faz parte do corpo de Cristo. Glória a Deus. Profeta João Cabeia, sendo assim, poderemos dar abertura ao nosso tema. O nosso tema é paternidade espiritual. Os nossos internautas podem apontar, tira o teu caderno, a tua esferográfica para apontar, porque temos uma entrevista bastante edificadora. Profeta João Cabeia, na realidade, o que é paternidade espiritual? Glória a Deus. Falar de paternidade espiritual, antes de tocarmos na paternidade espiritual, precisamos compreender que não existe nenhum homem sem uma hierarquia. Até a existência do próprio Adão. Adão teve um pai. Deus era pai de Adão. Mas como Deus era pai de Adão, diretamente, porque Adão foi o primeiro homem a ser feito. Depois de Adão, Adão foi o pai de todos os seres viventes. A paternidade espiritual é a ligação que nós temos como homens do Espírito com um homem maior que pode nos introduzir no caminho do céu aberto e na nuvem da glória de Deus. O que é paternidade espiritual? Esse termo paternidade espiritual podemos ver em 1 Coríntios, no seu capítulo 4, no seu versículo 15. A Bíblia diz: por mais que tenhas muitos aios quer dizer guia, mas contudo só terão um só pai. O pai espiritual é o homem do Espírito que leva o Filho a operar no céu aberto e na nuvem da glória de Deus. Jesus ensina em João capítulo 5, no seu versículo 19, o pai ama o filho e lhe ensina todas as coisas. O pai espiritual é diferente do pai na fé. Profeta, desculpa, creio que a entrevista começou a ser muito boa, glória a Deus. O profeta queria entrar numa questão que vamos ter que abordar num outro tempo. Sim, lá vai a nossa segunda questão, levantada por alguns internautas. Qual é o critério para alguém ter a aptidão de ser considerado ou chamado pai espiritual? Ok. Vejo que hoje muita gente, por ter uma igreja, diz considerar-se um pai espiritual. Não. O pai espiritual, para você ser pai espiritual, não é por ter uma igreja. É por você conhecer os segredos do trono da graça. Porque só alguém que conhece o segredo do trono da graça consegue introduzir alguém no reino do Espírito. Ter igreja
não é conhecer os segredos do trono da graça. Ter igreja não é conhecer os segredos do Espírito, porque os segredos do Espírito, os segredos de Deus estão escondidos em 3 lugares. Primeiro, no Espírito. Segundo, no homem. Terceiro, na natureza. O Espírito é a maior reserva da eternidade. O homem é a melhor reserva da eternidade. A natureza é a grande reserva da eternidade. Então, para ser um pai espiritual, primeiro precisa ser escolha de Deus para afetar uma geração e esconder os segredos do reino do Espírito. Obrigado, profeta. Profeta, será que existe uma diferença entre o termo pai espiritual e pai na fé? Porque temos visto muita confusão em torno desses 2 tempos. Há quem sustenta que o termo apropriado para ser tratado é pai na fé, porque o único que tem a capacidade de gerar espíritos é Deus. Por isso é que sustentam a tese em que o termo que deve ser colocado, ou o termo que deve ser chamado é pai na fé, e outros ainda sustentam a tese em que o termo que pode ser chamado ou tratado para alguém que te gera é o pai espiritual. O que o profeta tem a dizer acerca disso? Glória a Deus. Há uma grande diferença assim. O pai na fé é o homem que nos introduz na salvação. Este é o pai na fé. Nos leva no caminho do Senhor. Há muitos pais na fé. Muitos pais na fé. Aquele homem que te introduz no caminho do Senhor te leva até na salvação, até no batismo das águas, que é a imersão, morte do velho homem e o nascimento do novo homem em Cristo Jesus. Esse é o pai na fé. Mas o pai espiritual é o que te leva a operar no céu aberto, na nuvem da glória de Deus. Olhemos um pai espiritual na Bíblia. Vamos falar de Moisés. Sem Moisés não haveria um Josué. Moisés era o pai espiritual de Josué. Mas Moisés não batizou Josué na água. Yes. Mas por que Moisés era pai de Josué? Porque levou Josué a operar no céu aberto e na nuvem da glória de Deus. Elias não batizou Eliseu nas águas. Mas por que Elias era pai espiritual de Eliseu? Porque levou Eliseu a operar no céu aberto e na nuvem da glória de Deus. Jesus exerceu 2 papéis fundamentais na vida dos apóstolos. Exerceu o papel de pai na fé e de pai espiritual. Batizou os discípulos, consagrou eles como apóstolos e lhes tornou irmãos. Começaram a operar no céu aberto e na nuvem da glória de Deus. Exatamente, conseguimos compreender até agora que para ser pai na fé, ou pai espiritual, ou para ser pai espiritual, o critério não é ter igreja. O pai na fé é aquele que te introduz até a salvação. Muito obrigado, profeta, por esse esclarecimento. Creio que a dúvida de muitos internautas que nos acompanham nesse momento. Deus seja louvado por isso. Profeta, qual é o papel do pai na fé, ou do pai espiritual, desculpa? Glória a Deus. Qual é o papel fundamental do pai espiritual? O pai espiritual existe para mostrar no filho o caminho que ele não consegue chegar sozinho. Levar o filho a operar no lugar onde ele não consegue pelo seu esforço. Eliseu era profeta de nascença. Mas a Bíblia diz no livro de 1 de Reis, capítulo 19, versículo 19, que antes de Eliseu reconhecer que ele era profeta, ele cuidava dos bois. Como é possível alguém cuidando dos bois sendo profeta? Ele não conhece quem ele é. Só depois de ele se encontrar com o pai espiritual, Elias, ele se descobriu no espírito que ele era um profeta e conseguiu seguir. Depois de seguir, possuiu o manto, rasgou, que representa a dupla porção do Espírito que ele decretou. Depois de receber a dupla porção do Espírito, começou a operar tal como o Pai opera. Olhemos, Elias, antes de morrer, ele operou milagres. A Bíblia diz que ele opera milagres extraordinários. Mas quando o filho nasce, como ele tinha a dupla porção, ele tinha que operar 2 vezes mais, porque a dupla porção é acima daquilo que você recebe. A Bíblia diz que depois de Elias
subir. Eliseu pega o manto, chega no rio, bate no rio. Onde está o Deus do meu pai Elias? O rio seca. O rio só secou não por causa da oração que ele tinha. O rio secou por causa do reconhecimento da fonte que ele foi conectado. Glória a Deus. Que era a fonte do Deus do seu pai espiritual. Amém. Algumas pessoas não compreendem. Algumas pessoas querem atingir a grandeza sem saber que você precisa ser conectado numa fonte. Amém. Alguém precisa te conectar. É como olhamos para Eliseu e Geazi. Geazi tinha olhos, mas não conseguia ver. Só depois de Eliseu orar para Deus abrir os olhos de Geazi, os olhos de Geazi começaram a ver a carruagem de fogo. Por que Geazi não orou sozinho? Algumas pessoas pensam que é por orarem muito que os olhos espirituais vão se abrir. É por orarem muito que vão conseguir operar mais do que os outros. Não, não é o nível da tua oração. Alguém precisa te conectar onde você não consegue chegar só com a tua oração. Amém. Glória a Deus. Continuamos a avançar com a nossa entrevista. Profeta, será que o investimento do pai espiritual para com seu filho está limitado apenas na vertente espiritual? Não. Olhamos que Paulo foi afetado por Cristo espiritualmente. Paulo recebeu o evangelho da incircuncisão, enquanto que Pedro recebe da circuncisão. A Bíblia diz que Paulo diz, até se isola. Paulo diz, existe um homem, se no corpo eu não sei, e fora do corpo eu não sei, mas Deus o sabe, que foi elevado até o paraíso, e que do paraíso ouviu coisas inefáveis. Ele fala desse homem, parecendo que ele não conhece. Olha, Paulo recebe afetação no espírito. Essa afetação recebe diretamente de Cristo, que foi o pai dele espiritual. Amém. Recebe ele como uma oliveira apostólica, mas operando muito no ramo profético. Era Paulo. Mas olhamos para essa oliveira apostólica, Paulo. Olhamos para ele. Paulo recebendo essa afetação. Quando Paulo ia nas suas viagens missionárias, Paulo não esperava o ajuntamento de finanças da pessoa. Paulo sozinho fazia a cabana e vendia e conseguia custear a sua finança. Ele é ação espiritual. Yes. A afetação não só descobre a tua graça, mas os talentos que atraem o dinheiro na tua vida. Amém, amém. Nossos internautas continuam a subscrever no canal. A entrevista está boa, a conversa está boa. Deus está sendo glorificado pelo conteúdo que está a ser passado aqui. Nós somos a Zoe Channel, o teu canal de edificação e crescimento. Profeta João Cabea, continuando, qual é a diferença existente entre mentor e pai espiritual? Porque também dentro desse assunto há muitos equívocos. Já não consegue se diferenciar quem é mentor, quem é pai espiritual. Será que o profeta pode nos trazer mais uma vez um esclarecimento sobre esse assunto? Glória a Deus. É muito simples. É muito simples. É como um jogador de futebol. A escola que formou o jogador de futebol é o pai desse jogador. Por mais que ele jogue em muitas equipes, ele sabe quem ele formou. Significa que o mentor é um treinador. O pai espiritual é tudo na vida do filho. Oh, glória a Deus. Então o mentor é o treinador. Glória o pai espiritual é o que nasce. O mentor vem para dar direção. O mentor vem e ensina, dá claridade de alguns assuntos, mas ele não tira o papel original de quem nasceu o filho. Profeta, pode um homem de Deus não ter um pai espiritual? Isto depende daquilo que Deus quer fazer numa geração. Olhamos para a vida de Moisés. Moisés, aqui, se nós olharmos aqui, vamos chegar num outro assunto, que eu ensino que existem níveis de pais. Existem níveis de pai. Eu ensino 4 níveis de pai. Tem o pai da camada A. O pai da camada A é que é gerado diretamente por Deus. Significa que ninguém lhe nasceu. Deus lhe nasceu, porque eles são oliveira. Elias foi uma oliveira. Elias não teve pai. Moisés não teve pai. Moisés saiu das águas. O nome Moisés é tirado das águas. Significa que se ele não fosse tirado das águas, podia receber um outro nome. Sim, sim. Significa que ele, como foi tirado das águas, recebeu o nome de Moisés, que significa tirado das águas. Exemplo, se fosse resultado de uma graça, podia receber o nome de João. João significa Deus é gracioso. Então, Moisés
Moisés foi uma pessoa que Deus escolheu como uma oliveira profética. A primeira pedra profética do Antigo Testamento para a definição de uma geração, que é a pedra da lei. Porque Moisés é que trouxe a pedra da lei. A segunda pedra profética da definição de uma geração foi a pedra que representa o alicerce profético, Elias. Essas duas pedras foram confirmadas em Mateus capítulo 17, versículo 1. A Bíblia diz que no monte da transfiguração só apareceram essas duas pedras. Yes. Moisés e Elias apareceram conversando com Jesus a respeito da sua morte. Onde que Moisés, onde que Elias ouviram a respeito da morte de Jesus, que estava próximo, vieram conversar com Jesus? Essas pedras são misteriosas. Amém. Significa que eles vieram como um alicerce. Não é você que escolhe. Não, eu não terei pai. Não. É Deus que escolhe se você é um alicerce para uma geração. Então Deus vai te tornar uma imagem forte que vai nascer outros filhos, mas você foi nascido diretamente por Deus. Não é a tua escolha. Eu não preciso de pai. Todo homem precisa de um pai espiritual. Se eu tenho um pai espiritual, eu opero. Tenho um pai espiritual, obedeço à voz do meu pai espiritual. Todo homem precisa de um pai espiritual. Não caia no orgulho de alguém dizendo: eu não preciso de um homem para me instruir. Não preciso de um pai espiritual. Você precisa de um pai espiritual para te instruir no caminho do Espírito. Já tiveste o teu pai na fé? Precisas de um pai espiritual, porque ele é que vai descobrir os talentos, as tuas graças, e te levar a operar, porque ele conhece os segredos do trono de Deus. Profeta, será que eventos sobrenaturais como de Moisés e João Batista até no nosso tempo ainda acontece? Um homem surgir, podemos dizer do nada, sem conhecer, sem termos uma referência sobre a paternidade dele espiritual? Deus é Deus de mistérios. Amém, amém. Deus é Deus de mistérios. Amém. Deus pode levantar a qualquer momento, porque Deus, quando levanta, não é por escolha dos homens. Amém. Deus levanta pela sua vontade. Na vontade de Deus, ninguém manda. Ele é quem faz, ele é quem sabe quando fazer, ele conhece o tempo e as épocas. Por causa de Deus conhecer os tempos e as épocas, Deus pode levantar. Mas olhando na Escritura Sagrada de Gênesis, Apocalipse, hoje nós podemos ver que a Bíblia em si já é um fundamento para todos nós. Oh, glória a Deus. Então já não há necessidade de nós esperarmos alguém como Elias. Não há necessidade de nós esperarmos alguém como João Batista. Enquanto temos pessoas capazes de nos treinar, precisamos nos submeter à voz dessas pessoas e cresceremos mais no Espírito. Profeta João Cabeia, dentro da paternidade temos deveres e obrigações. Gostaríamos que o profeta João Cabeia dissesse quais são os deveres do pai espiritual e quais são os deveres do filho que é gerado pelo pai espiritual, quem é chamado filho, quais são as obrigações do pai espiritual e quais são os deveres do filho. Glórias ao soberano Deus. Amém. Ao Deus criador dos céus e da terra. Amém. Nós queremos que você esteja abençoado. Quais são os deveres do pai espiritual? O pai espiritual tem um grande dever. Primeiro, aplicar e ensinar disciplina na vida do filho. Um filho sem disciplina é um filho morto. O filho pode ter conhecimento acima das alturas, pode ter conhecimento acima da média de todos, mas a falta de disciplina é zero diante do conhecimento. Quem tem disciplina tem mais vantagem do que aquele que tem muito conhecimento, porque só a aplicação da disciplina multiplica as graças dentro de nós. Amém. Significa que o pai espiritual vem primeiramente com o dever de aplicar no filho a disciplina. E como é que ele vai aplicar a disciplina no filho? O pai deve ter tempo, gastar tempo em ensinar o filho. O ensinamento é que traz o despertar causado pela reforma na vida do filho. Significa que se o pai não tem ensinamento, ele não é pai. O pai espiritual é por causa do ensino. Amém. Porque o ensino é que desperta. Amém. Porque não é demonstrações só. Porque todas as demonstrações são resultado do ensinamento. Aleluia. O ensinamento é que traz as demonstrações. Agora, qual é o dever do filho? É a submissão à voz do pai. Porque o manto do filho fica quando o filho ama o pai e o pai ama o filho. Amém. Porque o filho, quando não ama o pai, e é só o pai que ama o filho, esse filho um dia vai decepcionar o pai. Porque quando receber
ou do manto, vai deixar o seu pai. E o problema hoje em muitos filhos que temos, não falo na minha parte, em muitos homens de Deus, porque eu sou agraciado, tenho bons filhos. Amém. Graças a Deus. Então, os filhos que hoje muitos têm, quando recebem alguma coisa, desistem. Porque não foram ensinados no caminho da disciplina e fidelidade. Só essas duas armas, fidelidade e disciplina, trazem a explosão e manutenção da graça. Profeta, pode um filho ter uma visão diferente do pai espiritual? Glória a Deus. Essa é uma questão muito pesada. Muito pesada. Sabe que o filho, quando nasce, o propósito do filho é acompanhado no propósito do seu pai. Nós estamos aqui a falar do pai espiritual. Quando o filho é nascido, toda a visão que vem na vida do filho tem a confirmação do seu pai espiritual. Amém. Uma visão que não tem confirmação do seu pai espiritual é a ilusão do filho. Porque muitas vezes, alguns filhos, quando sentem que já estão a operar, quando sentem que já estão a fazer alguma coisa, que os dons já estão a fluir, não é o dom que produz arrependimento. A Bíblia diz no livro de Romanos que toda vocação é sem arrependimento. Então, quando o filho tem uma visão, eu tenho por certo que a visão é confirmada no pai espiritual. Depois dessa confirmação, olha na vida de Isaac. Abraão falou assim para Isaac: você vai para uma cidade, filho, encontrarás uma mulher, e aquela mulher é que vais casar com ela. Se esta visão que Abraão deu para Isaac não concordasse com a visão de Isaac, significa que ele não é pai de Isaac. Yes. A Bíblia diz que depois dele ir, encontrou uma mulher com um cântaro na cabeça, Rebeca, tal como o pai disse. Depois do cântaro cair, confirmou: esta é a minha mulher. A Bíblia diz que o coração tocou. E o coração de Isaac tocou, de Rebeca também tocou. Confirmou a palavra do seu pai. Amém. Então, a visão do filho anda par e passo com a visão do pai. Porque duas pessoas sem a mesma visão não podem partilhar da mesma unção. Só quando Eliseu não via saída é que chamou Deus de Elias. Por que mesmo Josué vivo continua a ser servo de Moisés? Mesmo Moisés morto, Josué continua a ser servo de Moisés. O pai espiritual não morre, é espírito. Quando você serve um servo de Deus, o servo de Deus tem capacidade espiritual de te colocar num serviço que Deus não te chamou. Enquanto o filho está debaixo do seu pai, não tem visão, tem visão do pai espiritual. O ministro esconde mistérios. Amém. Os mistérios são revelados pelos ministros. Todos eles que passaram, que citaram os nomes, só um é que é o meu pai espiritual. Ok. Nunca apresentei os outros como pai espiritual.